Cara, a essa altura do campeonato, você já sabe o que significa essa bandeirinha, né? É Victober, cara. É Victober e o mês de outubro tá acabando e, portanto, o Victober está acabando também. Se você ainda não souber o que é Victober, aqui no card você descobre, ok? Eu expliquei ali direitinho o que é. Tem todo o pessoal participando desse projeto também. E os links para os canais de todo esse pessoal estão ali na descrição. E eu acho que você deveria conhecer todos eles ali, tá bem? Olha, eu vou mostrar pra você hoje um dos melhores livros de toda a minha vida. Eu ia dizer do ano, mas é de toda a minha vida, com toda certeza. Esse ano eu só li um livro que me marcou mais do que esse, que foi Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, que tem vídeo aqui no canal também. Mas hoje eu estou falando desse espetáculo que é Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Rapaz, assim, não é brincadeira. O modo como esse livro me pegou de jeito aqui. Olha, sinceramente, uma experiência como essa aqui, você não joga fora. Se eu pudesse, eu esqueceria tudo que eu li aqui, só pra poder ler de novo pela primeira vez. Ler de novo pela primeira vez? Ler pela primeira vez, ok? Porque, assim, é uma mágica que tá aqui, que... olha, eu não tenho palavras, Você não tenha dúvida, nem por um segundo, de que eu vou reler esse livro aqui por vezes e vezes e vezes ao longo da minha vida, porque, assim, não é brincadeira o que tá nesse livro, sabe? É crítica social, é romance, é desenvolvimento pessoal, né? É relações familiares, relações com amigos, a relação do cidadão com a sociedade, né? Do sujeito com a sociedade, acho que é melhor colocar assim. Enfim, cara, assim, espetáculo, entendeu? Assim como tudo que Charles Dickens escreve, né? Falemos de Charles Dickens, portanto, ele nasceu em 1812, é um autor britânico, naturalmente, se não fosse, não falaríamos dele do Victober, né? E, cara, eu já conhecia Charles Dickens por causa de 2 livros. Um deles eu li inteiro e o outro eu só comecei, mas eu pretendo terminar em breve. O que eu já li, e já li várias vezes, é isso aqui. Um Cântico de Natal, que você também encontra por aí como uma canção de Natal, ou um canto de Natal. Essa minha edição se chama Um Cântico e é da Martin Claret, ok? Cara, esse livro aqui eu li todo ano em dezembro, porque ele me coloca no clima natalino. Eu adoro o Natal, amo o fim do ano, né? Meu aniversário no dia 22 de dezembro, e aí o aniversário de Jesus, dia 25, também me deixa muito feliz. Então, leio sempre isso aqui no Natal, me coloca no clima, e desde que eu li isso aqui pela primeira vez, eu não consigo mais desconectar Charles Dickens do Natal. Pra mim, Natal é Dickens, e Dickens é Natal, e sempre vai ser assim, certo? Então esse aqui é o livro que eu já li. Outro que eu comecei é David Copperfield. Olha aqui as marquinhas que eu já fiz. Eu li aproximadamente 350 páginas, eu acho. E é o seguinte, cara, eu só não terminei ainda porque tem uma leitura coletiva pra acontecer, né, Bruno, em janeiro. E se ela não for acontecer, aí eu leio sozinho o livro, não tem problema. Mas eu estou esperando que a leitura coletiva aconteça, né? Então, tá aqui pra terminar junto com o pessoal. Estava amando David Copperfield, né? Mas, como só terminei, por enquanto, Grandes Esperanças, eu estou preferindo Grandes Esperanças. Já se tornou um livro da vida. E, meu amigo, assim, isso aqui, cara, isso aqui não é... Ah, meu amigo. Você percebe, cara, que tá sendo difícil pra mim? Eu não tô conseguindo achar palavras. Porque realmente, parece que nada do que eu digo vai conseguir descrever esse livro pra você. Tão boa foi a experiência, tão bom é o livro. Olha, realmente, eu não vou ficar tentando me estender muito aqui, porque quanto mais eu falar, talvez mais abobrinhas eu diga. Você já conseguiu ter uma noção, mais ou menos, aí da paixão que eu sinto por esse livro, certo? Então acho que eu não vou precisar ficar falando e enchendo muita linguiça, tá? Aqui, nós acompanhamos a história do menino chamado Pip. Ele não conseguia dizer o seu nome completo. E aí por isso ficou, né, esse apelido, é o modo como ele dizia o próprio nome quando era pequeno, né? E o apelido ficou pro resto da vida, o Pip pra lá, Pip pra cá, e assim ficou, certo? Eventualmente ele começou a ser chamado de Sr. Pip, quando ele amadureceu, né? Então é bacana isso, mas enfim. Cara, o Pip é um menininho por quem eu não tenho o menor afeto, porque ele acaba se tornando uma pessoa muito... Como é que eu posso dizer, cara? Interesseira, talvez? Não sei, ele acaba se tornando uma pessoa assim meio desprezível ao longo da história, sabe? Mas existe ali um momento de redenção depois, enfim, o fato é, ao longo da história você não vai se sentir assim muito ligado ao Pip, eu suponho. Eu mesmo não tive essa ligação com ele não. Mas é o seguinte, cara, ele passou por maus bocados, ok? Ele perdeu os pais muito cedo, se não me engano o pai morreu antes dele nascer e a mãe morreu quando ele era muito pequenininho. E aí, cara, ele foi então criado por essa irmã, que é a pessoa mais... chata e mais nojenta de todos os tempos, né? A irmã era ranzinza, mas não daquele jeito bonitinho, assim, como os velhinhos são ranzinzas, entendeu? Ela era ranzinza, tipo, com tudo, né? Não deixava o coitado fazer nada, né?
tudo que, se ele abria a boca, ela já reclamava de algo que ele disse, porque tudo é falta de respeito, né? Porque ninguém dá valor a esta mulher aqui que criou você, né? E tudo mais, e puxa vida, por que é que você é assim? Sabe, às vezes o Pip nem merece a bronca que ele leva, mas ele leva, certo? Então essa mulher é totalmente fora da casinha. O Pip, claro, não vai criar muito afeto por ela, tanto que acontecem algumas coisas com ela ao longo da história, e o Pip mesmo não manifesta assim, puxa vida, eu não queria que minha irmã estivesse passando por isso. Não, né? E nem você tem pena dela. Mas realmente, o que acontece, cara? Ela é casada com um homem chamado Joe, que é, pra mim, o melhor personagem deste livro. Que querido Joe, sabe? Ele deu pro Pip todo o amor que a irmã não deu, e todo o amor que a mãe não pôde dar, e todo o amor que o pai não pôde dar, né? Então o Pip sozinho no mundo, né, praticamente ali, desprezado pela irmã, né? Enfim, sem pais, acabou sendo adotado, acho que dá pra se dizer assim, né? Pelo Joe, né? E a relação que eles têm é linda, cara, sabe? É um negócio assim que você para e fica... Pô, tem um trecho aqui que eu li em algum momento, que é uma despedida que acontece quando o Pip vai viajar. E cara, assim, o modo como o Pip descreve pra nós esse livro que é narrado em primeira pessoa, é um Pip já maduro, contando pra gente a infância dele, né? O modo como ele se despede do Joe, assim, e vai descrevendo a cena pra nós, cara, é tocante, assim, é uma coisa bonita, sabe? Então, assim, nós vemos que entre eles dois existe amor verdadeiro, né? Ainda que o Pip depois se transforme num megero, né? E mesmo o Joe, ele acabe deixando pra escanteio. Ele não despreza o Joe, não trata mal, mas ele deixa meio de escanteio, né? Isso acontece por quê? Porque o Pip acaba levando uma bolada. Mas é uma bolada no bom sentido, entendeu? Ele ganhou uma grana, entendeu? Uma herança. Não é uma herança, não. Não é uma herança, mas ele acaba tendo ali ao longo da história um benfeitor misterioso. E cara, ele acaba sendo mandado pra Londres, né? Longe da cidadezinha onde ele vivia. Pra ser um cavalheiro, né? Pra se tornar um cavalheiro. E aí aquela coisa, né? Cegado pelos luxos da cidade grande, cegado pelo dinheiro que ele esbanja, né? E administra muito mal, inclusive. Pô, ele é uma criança, né? Não foi ensinado a cuidar do dinheiro, mas cegado por tudo aquilo, né? Pelo fato de que, pô, o dinheiro resolve todos os problemas que você tem, né? Ele acaba deixando de lado... Não deixando de lado, mas ele acaba tendo vergonha até em alguns momentos da origem humilde que ele teve, né? Então o Joe, que é o marido da irmã, né? É um ferreiro, e o Pip foi aprendiz do ferreiro Joe, né? Mas ele depois disso, depois que ele vai pra Londres para se tornar cavaleiro, ele tem vergonha dessa origem dele, né? Desse passado, desse primeiro emprego, dele ter sido um aprendiz, né? Poxa, tudo que o Joe fez por ele, né? Ele acaba, né, se esquecendo, mas não se esquecendo totalmente. Ele acaba até se sentindo culpado em alguns momentos, né? Sabe assim quando você devia estar estudando ou fazendo um trabalho, alguma coisa assim, e você está no Instagram ou no Twitter e pensando, puxa vida, eu deveria estar estudando, mas você não está? É mais ou menos assim a relação do Pip aqui com o Joe, depois que o Pip ganha esse dinheiro, né? Ele fica pensando, puxa vida, eu deveria visitar mais o Joe, eu deveria tratar o Joe melhor, né? Mas não vou. E isso acaba cortando o coração, né? Mas bem, nós temos aqui outros personagens que são importantes também, como por exemplo a senhora Havisham. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Essa senhora, cara, é muito excêntrica, né? Nós somos levados ao longo da história a acreditar que a senhora Havisham é a benfeitora que está transformando o Pip nesse cavaleiro, né? E o que acontece? Ela é uma senhora que tem muito dinheiro, mas ela tem algumas peculiaridades, como por exemplo, ela está sempre usando um vestido de noiva, a casa dela está sempre decorada para um casamento, tem em cima da mesa um bolo de casamento, tá lá, entendeu? Mas faz assim, décadas, entendeu? E o bolo tá podre, fedendo, e tá lá em cima da mesa ainda, sabe? Porque assim, essa senhora Havisham sofreu um trauma muito grande anos atrás, ela foi abandonada pelo noivo no dia do casamento, né? E aí toda a decoração do casamento que já estava pronta ficou lá. O vestido que ela tinha colocado para a cerimônia, naturalmente, ela não tirou mais, né? E os relógios da casa toda foram parados às 8h40, porque a cerimônia ia começar às 8h40 da manhã, né? Então a senhora Havisham tem também lá o seu fardo para carregar, né? Mas ela tem aí essa mania de convidar meninos da vizinhança dela para irem brincar na casa dela. Porque ela tem a vontade ali de fazer com que um deles, ou alguns deles, sejam alguém na vida, né? Então ela manda aí os meninos irem brincar lá, ela vai conversando com os meninos e tal, enfim, o Pip acaba sendo um deles, né? E é por isso que nós somos levados a acreditar que ela é a benfeitora, porque o Pip vai até lá, sabendo que a intenção da senhora Havisham é dar dinheiro pro menino, e de repente ele ganha dinheiro e pensa, puxa, só pode ser ela, né? Claro. Bom, ela tem uma filha adotiva, que é a Stella, e ela trata o Pip muito mal. Naturalmente o Pip se apaixona por ela, porque assim tem que ser, né? É assim que funcionam os relacionamentos. Quanto mais
ela pisa em você, mas você quer ter aquela desgraçada, não é? Bom, muito bem. Eu não estou falando de experiências pessoais, não estou. Bom, como o livro é narrado em primeira pessoa, nós vamos vendo a reação do Pip a todos esses personagens, né? Esse amor ardente que ele sente pela Stella, né? E toda a sua relação ali com a senhora Havisham e tal, e com o Joe, com a irmã, etc, né? Ele, em determinado momento, chega um outro personagem do qual eu gosto pra caramba, que é o Sr. Jaggers, é o advogado do benfeitor do Pip. O Sr. Jaggers é quem faz a comunicação entre esse benfeitor misterioso e o Pip, né? Então ele é quem conversa com o Pip, dizendo, olha, vai funcionar da seguinte maneira, você vai ganhar esse dinheiro e tal, mas você não pode perguntar quem é o seu benfeitor, né? Você vai ser levado para Londres, se você quiser, claro, lá você vai aprender a ser um cavaleiro, você vai poder ter você vai poder ter oportunidades de ser alguém melhor, né? De ser alguém na vida, não é assim que dizem por aí, né? Só é alguém na vida se você for rico. Então você vai ter a oportunidade de ser alguém na vida, certo? É o que diz o Sr. Jaggers ali pro Pip, né? E o modo como ele conversa com as pessoas eu achei engraçado, cara. Por exemplo, se ele... Só um exemplo que não tá no livro, ok? Mas ele pergunta lá pro Pip, Pip, você aceita um pedaço de bolo? Aí o Pip diz, olha, Sr. Jaggers, eu acho que eu vou querer um pedaço de bolo sim. Aí o Sr. Jaggers responde, não foi isso que eu perguntei se você aceita, sim ou não? E aí o Pip tem que dizer, sim, eu aceito, entendeu? Então assim, o cara é muito metódico, é um cara sistemático, né? E acaba sendo engraçado, sabe? Ler esses trechos assim com o Sr. Jaggers. Mas, cara, de modo principal, assim, esse é o enredo, esse é o grosso da história, ok? É o que eu acho que você precisa saber nesta resenha apenas. É óbvio que eu não vou falar sobre o final, mas que é lindo, entendeu? O livro inteiro, na verdade. É uma história que, na verdade, é simples, ok? É uma história simples, é o crescimento de um menino, é um romance romance de formação, não é isso? E, cara, você vai vendo que a leitura flui pra caramba, embora seja um calhamaço de 700 páginas, né? Você vai vendo que não é uma leitura difícil de se fazer, não tem palavras arcaicas, como em alguns clássicos que você lê e tal, né? Então, se você tem medo dos clássicos, ou desse livro, talvez especificamente por causa do tamanho, cara, não leve isso em consideração. Eu mesmo achei que não ia dar tempo de ler no Victober ainda o Grandes Esperanças por causa do tamanho dele, e consegui porque é uma leitura, assim, ó, fluida, entendeu? Não, você não vai ler num fim de semana, mas não vai ser também um bicho de 7 cabeças, você não vai precisar de 2 meses para ler esse livro, certo? Falando assim de aspectos mais técnicos da coisa, né? As críticas sociais do Dickens estão em todos os seus livros. Aqui em Cântico de Natal, meu amigo, né? O que mais tem, você que já leu sabe o que eu tô falando, né? Em David Copperfield também, eu, como disse, não li o livro inteiro, mas até onde eu fui, deu para perceber muito dessa acidez do Dickens, né? E eu acho que isso é louvável, eu aplaudo Charles Dickens, né? Não que isso seja alguma novidade, porque quem é que não aplaude um autor como esse, né? Mas, cara, o que eu ia falar é o seguinte, era talvez perigoso na época dele falar sobre essas coisas, porque ele estava denunciando as pessoas do seu próprio tempo, entendeu? Os grandes poderosos, né? A nobreza, enfim e tal, né? Lembre-se de que nós estamos falando do período vitoriano, um período em que a nobreza se dava muito bem, mas o povo estava às mínguas, né? Foi um período de muita pobreza, muita fome, cara, muita desgraça, né? Então o Dickens retrata tudo isso aqui em seus livros. É por isso que esses livros são tão importantes e tão poderosos, na minha opinião. Nós temos esse retrato fiel da sociedade daquela época e eu acho importante conhecer essas coisas, né? O Dickens então retratava isso muito bem. Então nós vemos aqui essa relação dos ricos e dos pobres, cada um sabendo o seu lugar na sociedade. O Pip sabe que, sendo ferreiro, né, como ele vai acabar sendo um dia, né, porque afinal de contas ele é aprendiz do Joe. Quando o Joe não puder mais trabalhar como ferreiro, o Pip vai ser o ferreiro, né, vai herdar a oficina, enfim. Ele sabe que sendo ferreiro e sendo pobre naturalmente, não vai conseguir ascender muito na vida, né? Então ele sabe o seu lugar. Quando ele descobre todos os luxos que o dinheiro que ele agora tem pode oferecer, cara, ele se transforma numa pessoa completamente diferente. E é justamente aqui que nós vemos essa relação que eu falei entre os ricos e os pobres, né? Cada um sabendo o seu lugar na sociedade. O Pip sabe que ele deve ficar ali onde ele está, porque não há grandes esperanças para ele. Ele vai apenas ser um ferreiro, né? Mas quando ele descobre que existem outros modos de se viver, ele já não olha mais com os mesmos olhos para aqueles que eram os seus, né? A sua família. Quando ele vai receber uma visita do Joe, ele fica ansioso por aquilo, e não ansioso no bom sentido, ele fica nervoso, na verdade, ele não quer receber essa visita, porque ele agora é uma pessoa diferente. Ele é um cavalheiro, né? Ele já se veste com terno e gravata e tal, e na época em que ele trabalhava como ferreiro, ele tinha que vestir aquele avental sujo e rasgado, né? O Joe ainda se veste assim, então ele fica, né, naquela ânsia de dizer, meu Deus, Joe, por favor, não venha, ok? Porque eu já não posso, mas eu não estou mais em condições de receber você, ou aliás, você não está mais em condições de me visitar. Quando acontece uma coisa determinada ali, que eu não vou contar pra você o que é,
E o Joe, desculpa, o Pip precisa voltar para a sua cidadezinha, né? Ele não quer ficar na casa do Joe, ele tem que ficar num hotel, né? Porque, poxa vida, um cavalheiro como ele ficar na casa do Joe, né? E como eu disse pra você, ele percebe que ele está errado, ele pensa, puxa vida, eu deveria pensar mais no Joe, eu deveria tratar o Joe com mais carinho, eu deveria, né, ter mais consideração por ele, mas enquanto ele pensa isso, ele ainda ignora os seus próprios pensamentos, né? Como eu no Twitter quando deveria estar estudando. Essa excentricidade que nós vemos em personagens como a Sra. Havisham e o Sr. Jaggers, né? A Sra. Havisham é a senhora que tá sempre ali de vestido de noiva, né? E o Sr. Jaggers é o advogado lá do benfeitor do Pip. O modo como eles levam a vida também é uma... como é que se diz? Talvez de uma sátira, talvez não exatamente, mas é um estereótipo, né, muito grande de pessoas ricas, não é? E como elas de fato são no dia a dia, né? E o Dickens mostra essas pessoas como pessoas muito estranhas, muito esquisitas, pessoas com quem você não vai querer lidar, né? Ele mostra que existe, na verdade, valor no seu caráter, né? no que está dentro de você, né? E não no seu dinheiro. Isso é algo que a sociedade daquela época não via, certo? Muitos hoje ainda não veem esse tipo de coisa, né? Por isso a importância desse tipo de livro, certo? É por isso que os clássicos são os clássicos, né? E moram no nosso coração. Bom, o Dickens traz para nós, então, essa análise do tempo dele, né? Esse desenvolvimento do Pip, que era um menininho muito humilde, e depois se transformou em alguém completamente diferente só por causa do dinheiro, cegado pelo seu dinheiro, né? Cegado pelas suas novas condições de vida, cegado pelas suas novas grandes esperanças. Eis aí o motivo do título, né? Grandes esperanças. De onde é que vem essas grandes esperanças? São grandes esperanças que as pessoas têm no Pip, né? Ou pelo Pip. Eles esperam que o Pip seja melhor, né? Eles esperam que o Pip tenha uma vida melhor, né? Eles esperam que o Pip seja alguém na vida. E depois o Pip mesmo acaba trazendo para si essas grandes esperanças e ele acaba tendo grandes esperanças para si mesmo, né? Por isso é que ele já tem vergonha agora de encontrar o Joe, por exemplo, de ir para casa do Joe, de receber o Joe na sua própria casa em Londres. Ele agora está transformando essas grandes esperanças em maiores esperanças ainda, né? Eu acho que uma melhor tradução para esse livro seria grandes expectativas, mas eu não sou tradutor, o que é que eu sei, não é mesmo? Enfim, só para que fique claro aí para você o motivo do título, né? O que é que são essas grandes esperanças? É isso que o Pip tem, o Pip acaba criando para si depois, né? Algo que já tinham por ele, mas que ele acaba adotando para si também, enfim, isso acaba permeando o livro, né? Nós vemos aqui o Pip a todo momento falando, essas grandes esperanças que todos tinham para mim, será que eu estava atendendo às expectativas deles? E as grandes esperanças que eu tinha em relação aos outros, será que eles me atenderam? Então, são reflexões que o Pip maduro, que está narrando a história para nós, vai tendo, né? E, cara, é um espetáculo, sabe? Avaliar esse desenvolvimento dele mesmo, esse aprofundamento que existe no caráter do Pip, né? E, olha, eu não poderia recomendar mais esse livro aqui pra você, eu acho. Por enquanto é o meu favorito do Dickens. Talvez quando terminar David Copperfield, aí o cenário seja diferente, mas por hora é isso aqui mesmo. E, cara, olha, quando você puder, quando você tiver a oportunidade, dê uma chance a esse livro, tá? Não tô dizendo pra você ler numa sentada, isso você não vai conseguir. E talvez se você conseguir, você não aprecie tudo que esse livro tem a oferecer, então eu não recomendo que você leia numa sentada, tá? Mas dê uma chance a ele, comece pelo menos, veja o que é que você acha, tá? É um livro que tem muito a oferecer pra você, muitas coisas pra te mostrar, muitas lições pra te ensinar. Eu vou chegar a dizer isso sim. É um livro que vai te abrir os olhos pra muitas coisas, sabe? E mesmo reforçar assim, algumas mensagens que você já recebe em alguns lugares, mas que estão presentes aqui num livro de, puxa vida, cento e quantos anos? 160 anos? Se eu estou fazendo as contas corretas, eu acho que é isso. É um livro importante, cara, e é um livro muito bom. Talvez seja o segundo melhor que eu li esse ano. Só não é melhor do que Crime e Castigo, mas porque realmente é Crime e Castigo, pra você bater, tem que ser um negócio assim, né? Outro patamar. Mas enfim, tá recomendado, cara. Tá recomendadíssimo. E eu espero que você dê uma chance a Grandes Esperanças, sim. Eu espero que você goste. E se você gostar, eu espero que você venha falar comigo. Lembre-se sempre de que tem ali na descrição alguns links que levam você pra Amazon. E comprando quaisquer produtos por ali, não apenas livros, você ajuda esse canal sem pagar nada mais por isso. E eu agradeço desde já pela sua contribuição. Fique para você meu abraço, excelentes leituras e até a próxima.